justamente as pessoas, elas terem essa capacidade infindável de acusar as outras daquilo que elas fazem. Então, tem umas pessoas que estão atribuindo uma atitude a mim, né? Ou seja, lançaram um boato. E aí elas falam assim, é porque o Muzi não gosta de contraditório. Eu falei, ué, mas quem que gosta? A diferença é como você lida com ele. Eu lido da melhor forma possível, né? Eu converso com a pessoa e resolvo as coisas, né? O Muzi ele fala difícil quando ele vai falar de ciência, mas ciência é difícil, não é fácil. É a mesma coisa que, explique em 3 linhas como faz um foguete voar de ré. Pede para Elon Musk fazer isso. Ele é um gênio, mas ele não vai conseguir fazer isso. Aí, ao contrário, o Muzi ele não fala de ciência. Cara, sabe uma coisa que você tem que entender? Que, em primeiro lugar, quando você usa um artigo, você usa um artigo de referência, tá? Não de modelo. Entenda isso. Então, quando você pega um artigo científico, quando eu falo para vocês de artigos científicos de referência, por quê? Porque não dá para você transportar aquilo que está no artigo 100% para a sua vida. E por que não? Porque o artigo ele é isolado de determinadas variáveis que a gente chama de metodologia para poder responder uma pergunta, e uma pergunta só. E é isso que é importante da pessoa trabalhar e estudar, né? Então eu estudo para saber, não para ficar multando as pessoas na internet. Olha, mas no artigo tal... E o que eu acho engraçado? Que todas essas pessoas que gostam de multar outras com artigo, elas fazem coisas que elas não conseguem explicar e que não está escrito em artigo nenhum. Aí você fala, mas cadê a coerência disso? Né? Então é muito claro para mim, né? Essa diferença da ação das pessoas. Então, para aqueles que estão falando essas coisas, em relação ao que eu faço, que eu deixo de fazer, para e presta atenção, né? É que, do mesmo jeito, é uma coisa emocional, né? Então, não tem como você discutir racionalmente com decisões emocionais. Isso não é uma coisa possível de ser feita. E por isso, eu não gasto nenhum tempo com esse tipo de coisa. Gente, eu tenho tanta coisa para fazer. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora, o que eu falo para vocês é... sempre pensar muito bem no que você faz. Sempre pensar muito bem no que você faz. Por quê? Nós sabemos se a nossa decisão ela é emocional ou se é uma decisão racional. E saiba que sempre que você decidir emocionalmente, você vai sofrer com aquela decisão. Por quê? Porque a emoção passa. O racional não. Então, lembra de inteligência e emoção, elas não são coisas que elas se misturam tanto assim. Não confunda inteligência com controle de emoção. Eu não gosto particularmente dessa expressão que fala inteligência emocional. Eu não gosto. Não digo que não deveria existir, não digo que está errado. O que eu digo é que eu não gosto do que é a expressão inteligência emocional. Por quê? Porque inteligência é racional. Não tem nada de emocional nisso. E justamente é a coisa do que eu falo para vocês, né? Se você tem uma razão para fazer alguma coisa, se você tem uma razão para aplicar uma técnica, para fazer um ajuste na sua alimentação ou no seu treino, o que quer que seja, né? Você vai sempre lembrar do que foram as coisas que você raciocinando chegou
naquele tipo de resposta. Agora, sempre que você tomar uma decisão emocional, você vai sofrer com isso. Sempre. Por quê? Porque ela é emocional. Tá? Então vamos lá. Dito isso, vamos ver o que vocês estão querendo saber hoje.